9 ferramentas para termos uma vida espiritual saudável. Todos nós, irmãos, que processamos uma fé em Cristo, nós temos que ter uma vida espiritual saudável. Para termos essa vida espiritual saudável, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, nos enchermos do Espírito de Deus. Só existe uma maneira de nós se enchermos do Espírito Santo de Deus, se nós obedecermos a sua palavra. 9 regras, 9 ferramentas para termos uma vida espiritual saudável. Quando nós falamos em vida espiritual com Deus, o que vem sobre as nossas cabeças, irmãos? Dons, frutos. Dons, frutos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Salomão dizia em Eclesiastes: traga à memória, traga à tua memória aquilo que te traz esperança. O que traz esperança para a igreja, irmãos? O que é que traz esperança para mim e para você? A palavra de Deus. Salomão está dizendo: traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Em dias difíceis, traga à tua memória aquilo que te traz esperança. A palavra de Deus diz que é melhor nós ir a um ambiente de luto do que ir a um lugar de festa. Salomão diz, irmão. Porque quando nós vamos em um ambiente de luto, nós tiramos lições para as nossas vidas naquele lugar. Salomão: é melhor ir no lugar onde tem luto do que ir em um ambiente que possui festa. Alguém está preocupado com alguma coisa em um ambiente de festa? Não, irmãos. Agora, em um ambiente de luto, nós refletimos naquele ambiente. Salomão também diz que nos dias da tua prosperidade, goze o bem, mas nos dias da tua adversidade, considere-a, porque Deus fez uma oposto da outra, para que o homem não se vanglorie. Eclesiastes também, Salomão falando também, capítulo 9, versículo 10, diz assim, ó: sendo assim, tudo que vier nas suas mãos, faça com o melhor das suas forças, porque para o Sheol da sepultura, para onde vais, não haverá mais tempo, nem pranto e nem choro. O que esses versículos estão falando aos nossos corações? A importância, irmãos, de nós termos uma vida espiritual saudável. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre os frutos do Espírito, irmão. O Espírito Santo de Deus é prático, ajuda-nos a viver como discípulos. Somente o Espírito Santo de Deus faz-nos ser discípulo, porque a nossa natureza, ela tem vergonha dos frutos do Espírito. A nossa natureza, estou olhando aqui postando, a nossa natureza, a nossa carne, ela tem vergonha do Evangelho.
Essa natureza aqui, ó, ela tem vergonha de louvar a Deus. É por isso que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 5, ele está falando sobre os frutos do Espírito Santo. E eu não vim falar de frutos do Espírito Santo de Deus, mas eu vim trazer 9 ferramentas para nós termos uma vida espiritual saudável. A igreja do Senhor precisa ter uma vida espiritual saudável. Somente o Espírito Santo de Deus nos faz ser discípulos de Jesus. Sem Ele, nós somos meros carnais nessa terra. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós alimentaríamos mais a nossa carne do que os frutos do Espírito. E a Bíblia diz que a carne não milita contra o Espírito, não tem parcialidade, não tem socialidade. Ou nós matamos essa carne, ou ela nos mata amanhã. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a viver um discipulado nessa terra. Muitas vezes nós não sabemos nem orar, e a Bíblia prova isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia assim, diz que muitas vezes não sabemos como convém orar, e por isso há um intercedor que intercede por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele geme ao Pai em gemidos inexprimíveis, e ainda convence o indivíduo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo de Deus que transforma o nosso caráter em Cristo Jesus. Como é que eu posso vir aqui, ó, e ter vergonha de pregar o Evangelho? Seja louvando, seja ministrando a palavra. Paulo diz, e eu repito, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu quero estar trazendo nessa noite 9 ferramentas para termos uma vida espiritual saudável na luz da Bíblia Sagrada. Mantenha aberto em Provérbios capítulo 3. Primeiro, confie em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. O que está dizendo? Primeira ferramenta, anota aí. Se quiser caneta, pede que eu tenho aí. Primeira ferramenta para ter uma vida saudável com Deus: confie em Deus o tempo todo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não está falando em confiar em Deus pela metade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Paulo diz que a sabedoria dele, ele comparou ela como esterco,
porque maior é aquela que vinha de Deus, da palavra de Deus. Há alguém que fala com o Senhor em oração e que lança sobre ele todos os seus fardos, todos os seus problemas. Confie em Deus. O salmista vai dizer no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O que Provérbios está dizendo? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é para você confiar em você mesmo, não é você confiar no seu próprio entendimento. Se nós confiarmos em nós mesmos, irmãos, nós quebramos a cara. Mas os que confiam em Deus, quem confia em Deus, entrega a Ele todos os seus fardos, os seus problemas. Olha para Jó. Quem não conhece a história de Jó? E ali estava com problemas, ó. Mas ele confiou em Deus. O ser humano é desse jeito, irmãos. Muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó. E Jó adorava e adorava a Deus. Jó perdeu tudo que uma pessoa pode construir nessa vida. Jó perdeu tudo. Estou falando tudo. E mesmo assim, não perdeu a sua adoração. Ele adorava a Deus dizendo: Deus me deu, Deus tomou. Ele louvava a Deus. Muitas vezes Deus permite as guerras, irmão. Olha para os dias de hoje. Deus está permitindo as guerras lá fora, para a igreja dele adorá-lo e orar. Olha para José. José passou pelo deserto. José passou pela cisterna. José passou pela prisão, pela tentação, mas não deixou de adorar a Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a igreja do Senhor. Olha para Daniel, irmãos. Daniel foi levado cativo à Babilônia. Mas a Babilônia não penetrou no coração de adorador de Daniel. E muitas vezes, igreja, nós temos permitido que a Babilônia entre nos nossos corações, através das nossas vontades, através das nossas vaidades, através das nossas vergonhas, irmãos. Já pensou? Nós damos lugar à Babilônia no nosso coração por causa da vergonha. Daniel não deixou que a Babilônia entrasse no seu coração. Enquanto todo mundo se prostrava, ele permanecia de pé. E 3 vezes ao dia ele orava a Deus na sua sacada. Sadraque, Mesaque e Abidnego também não se prostraram. Não deixaram de adorar a Deus. Em meio à fornalha de fogo, não deixaram de adorar a Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou no meio da chama.
Eu não consigo entender isso, irmão. Entra ano e sai ano, e eu continuo do mesmo jeito. Deus deixou exemplo para nós seguir na Bíblia. Você sabia que são as crises que Deus testa a sua confiança? Olha para esse cenário que você está vendo aqui, ó. Eu poderia estar adorando, irmão, mas estou adorando a Deus. Faça vento, faça chuva, faça sol, no monte, nos vales, estou adorando o nome do Senhor. Sou verdadeiro um adorador, e Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que nos dias como hoje, que nos dias como esse, adore-o, adore. São nas crises que Deus testa a nossa adoração. Então, para eu ter uma vida espiritual saudável, o primeiro requisito, anota aí: confia em Deus. Segundo requisito, estabeleça prioridades espirituais. Provérbios 3, capítulo de número 6, vamos lá? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos repetir? Reconheço, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, em toda maneira de viver, seja no vale, seja no deserto, seja aqui no altar, seja aí na cadeira, seja no meio de uma multidão de pessoas te vendo. Reconheça o Senhor na sua vida. Só tem os caminhos endireitados quem reconhece o Senhor. É Salomão que está dizendo. E Ele endireitará as tuas veredas. O que a palavra reconhecer significa para nós? O que será? Eu acho que eu tenho que colocar o Senhor acima de tudo na minha vida, porque a minha adoração é para Ele. As minhas súplicas, os meus sacrifícios é para Ele. Estabeleça prioridades espirituais. Devemos colocar o Senhor acima de tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Prioridades. Prioridade. Deus tem que ser prioridade na minha vida. Terceiro, anota aí: seja espiritualmente saudável. Primeiro, confie em Deus. Segundo, estabeleça prioridades espirituais. Terceiro, seja espiritualmente saudável. Provérbios 3, versículos 7 e 8. Vamos lá? Isto será o remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Agora foi forte aqui, hein? Por que tem tanto crente mimimi nos dias de hoje? Por que tem tanto crente com dodói nos dias de hoje, irmão? O que Salomão está dizendo aqui? Seja espiritualmente saudável. Isso
isto será o remédio para o teu umbigo. Umbigo significa o quê? Relacionamento, comunhão, interligação com quem, irmão? O que segura um feto na sua mãe? Qual é o único membro que segura um feto na sua mãe? Cordão umbilical. Tendo uma vida espiritual saudável com Deus, nós temos um cordão umbilical, irmão, ligado com o papai. E esse cordão, o que o cordão umbilical traz para o bebê? Alimento. E alimento gera o que no feto? Saúde. Nós precisamos, irmãos, reconstruir esse cordão umbilical. Tem muito crente que já está com o cordão umbilical cortado há muito tempo. Aí eu pergunto, como é que vai se alimentar? Como é que vai ter uma vida espiritual saudável? Como pode? Não pode, irmãos. Não tem como. Volta para o versículo 6. Versículo 7, me perdoe. 7. Não seja sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Versículo 8. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Olha ali, ó. Quando nós estamos conectados ao Senhor, além do Senhor ser remédio nas nossas vidas, nós temos os nossos ossos. Significa o que, irmão? Sustentabilidade. Ó, sustentabilidade. Mas para isso o meu cordão tem que estar ligado com Deus. Ó, seja sábio em teus próprios olhos, teme ao Senhor. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria do homem. Temos que crescermos na graça e no conhecimento. Ler e estudar a palavra de Deus é remédio, não só para o corpo físico, como também para a alma. Aqui é a Bíblia. A Bíblia diz, João diz, que se o nosso corpo estiver doente, a nossa alma também está doente. Se a nossa alma estiver doente, o nosso corpo também está doente. Então, tudo tem interligação, irmãos. Há uma conexão aqui que não pode ser quebrada, para termos uma vida espiritual saudável. Quando a alma adoece, o corpo adoece, vice-versa. O apóstolo João escreveu acerca dessa lição. Escute, ó, entre o corpo e a alma, ele diz: amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Quatro, anota aí. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Agora aqui, ó, aqui é a destruição de muito crente, ó. Quarto remédio, quarto requisito: lide espiritualmente com as coisas materiais. Provérbios 3, versículo 9. Vamos lá? Agora vem aqui, ó. Aqui é para poucos, ó. Tem que crer, irmão. Evangelho, eu acabei de dizer, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Vem para cá. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Provérbios 3:9, está escrito, ó. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia?
você tem dado prioridade? Quem promove as coisas materiais da sua vida? Quem promove o sustento do teu lar? Deus é tão maravilhoso que Ele transforma o que é pouco em muito. Martim Lutero diz que, segurei muitas coisas com as mãos e perdi todas elas, mas ainda possuo tudo que depositei nas mãos do Senhor. Seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Primícia. De Gênesis a Apocalipse, Deus está confirmando: eu abro as janelas do céu e eu derramo sobre vós. Isso é promessa de Deus, irmão, não do homem. É Deus que está prometendo. É Deus que está falando. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Você sabia que a alvareza também é idolatria? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Pode ler aí. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz que a alvareza é o que, irmão? Ganância. O ato de ser avarento é também idolatria. Porque uma pessoa alvarenta, gananciosa, ela almeja todas as coisas do seu coração. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Colossenses. Quer mais uma ferramenta, irmão? Para ser cheio, para ser cheio do Espírito, ter uma vida espiritual saudável? Quinta, aceite a disciplina. Agora também é para poucos, irmãos. Aceite a disciplina. A maior prova disso, olha para o seu redor, irmãos. É para pouco. Crente que não aceita a disciplina de Jeová não é discípulo. Aceite a disciplina. Provérbios 3, 11 e 12. Vamos lá? Filho meu, não rejeite a correção do Senhor. O que é a correção aqui, irmão? A palavra de Deus. E nem te enojes da tua repreensão. Isso aqui é para aqueles crentes, irmão, quando Deus corrige, aí fica com mimimi, fica com falatório. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A igreja do dia de hoje não quer passar na vara de Jeová. A igreja de hoje não quer a disciplina de Jeová. Basta o pastor sair pregando, já corre para outra igreja. Basta o pastor apontar e falar assim: olha, abandona o pecado, porque o pecado vai te levar para o... Sai da igreja e vai para outra. Como é que pode ter uma vida espiritual, irmãos? Como é que pode ter uma vida espiritual se não aceita a disciplina? Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não tenha nojo da repreensão. Porque quando você vê um crente que recebe uma palavra dessa, aí ele sai pela porta e ele diz assim: irmão, não volto mais naquela igreja. Aí ele enquadra onde aqui, aonde ele enquadrou aqui, ele enquadra na pessoa que tem nojo de ser repreendido. Ele enquadra na pessoa que tem nojo de passar por uma repreensão.
o verdadeiro evangelho, ele não massageia ego de ninguém. Ele leva o pecador ao arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víboras, é chegada a hora do reino de Deus. Jesus também pregou o evangelho da doutrina. João capítulo 6 diz que a multidão virou as costas para Jesus, porque Jesus pregava duro. E Jesus virou para os discípulos e olhou nos olhos e falou assim: se alguém quer ir também pode ir. Mas Pedro, diferenciado, cheio do Espírito Santo, mas Pedro com uma saúde espiritual saudável, ele levantou e falou: Senhor, para onde irei eu, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Querido, quando você aceita a disciplina, é outro nível, é outra coisa. A disciplina leva à conversão. Você só é convertido quando você aceita a disciplina da palavra de Deus. Por que você acha que tem tanto crente hoje em dia meia sola? Crente peneira. O crente peneira, ele não aceita uma correção, ele já sai correndo. O crente em cima do muro. Crente frio, pior ainda, morto espiritual, porque não aceita a disciplina, irmãos, não aceita. Eu não vou para aquela igreja porque aquele pastor é duro. Aqui mesmo, nós estávamos na aula do batismo, né? Batismo das águas. Segundo estudo, eu peguei, olhei para a jovem e falei assim: irmã, foi que eu falei para a jovem, ou você abandona o rapaz, ou você casa com ele. Do jeito como você está, você não pode descer nas águas batizais. E nem posso te dar aqui a oportunidade para você louvar. Vem para cá, irmãos. Quem disse que ela largou o rapaz? Ela largou foi a igreja, irmão, mas não largou o rapaz. É assim lá fora, meus irmãos. Por isso que eu tenho que pregar o que está aqui, ó. Porque, irmãos, eu vou prestar conta a Deus. Esse culto aqui, ó, está sendo assistido lá em cima. Por isso que eu não aumento uma vírgula e não tiro uma vírgula, porque tudo que eu falo aqui está assim, ó, sendo escrito. 6. A sexta ferramenta para você ter uma vida espiritual saudável nessa terra e ser salvo: seja prudente. Seja prudente. A Bíblia diz que nós temos que ser simples, porque o Evangelho é simples. Viver o Evangelho é viver na simplicidade, mas nos ensina também a ser prudentes. Seja simples igual uma pomba e prudente igual uma serpente. Seja simples. Provérbios 3, versículo 21. Vamos lá? Provérbios 3, versículo 21. Olha o que está dizendo: filho meu, Deus falando, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. O bom senso, né? Que fala, né? Porque serão vida para a tua alma, ó. Aqui está falando de uma eternidade, irmão. Porque, ó, é muito forte, ó. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Graça para o teu pescoço. Não é forte, irmãos? Provérbios 3, versículo 21. Não aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Seja prudente. Está aí um conselho espiritual que Salomão está deixando. Seja prudente. Primeiro, confie em Deus.
Segundo, estabeleça prioridades espirituais. Terceiro, seja espiritualmente saudável. Quarto, lide espiritualmente com as coisas materiais. Porque tem pessoas, irmão, volta aqui nessa aqui, priorizando bicho, priorizando casa, priorizando carro, priorizando dinheiro. E Deus está falando aqui, ó, lide espiritualmente com as coisas materiais. Quinto, aceite a disciplina. Sexto, seja prudente. 7, seja generoso. Ó, irmão, seja generoso com a irmã, seja generoso com o irmão. Nós somos um corpo. O corpo não faz as coisas sozinho, os membros não fazem as coisas sozinho, é necessário estar no corpo. E Cristo é o cabeça. Seja generoso. Provérbios 3, 27 e 28. Vamos lá? Provérbios 3, 27 e 28. Não detenhas dos seus donos o bem, estando a tua mão, pode fazê-lo. Está em falta hoje em dia, irmão, isso aqui, ó. Você achar um crente generoso hoje em dia, está em falta, irmãos. O que está dizendo, ó, não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão, pode fazê-lo. Se você pode fazer alguma coisa para alguém, irmã, faça. Meu irmão, se você pode fazer alguma coisa para alguém, faça. O evangelho é o que, irmão? Compadecer do pobre, da viúva, do necessitado, do missionário, do teu pastor, que zela pela sua alma, que cuida da tua estrutura, se preocupa com a tua casa, com a tua família, e você não tem sido generoso para com ele. Versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e toma, amanhã te darei, tendo contigo. Existe muitos, ó, é muito forte, ó, versículo 28. Não diga ao teu próximo, vai e toma, amanhã eu te darei, se está com você aí. Ó, o que eu escuto de promessa, irmão, vem para cá que agora aqui é forte. Se eu vivesse de promessa igual santo, eu estava trilionário. Nós estávamos num tempo, irmão, maravilhoso. Se eu vivesse de promessa. Cadê cadê a pessoa generosa? O crente generoso, ele compadece. O que é forte aqui, porque está dizendo, ó, não diga que amanhã você vai dar, se já está contigo aí. É o que eu mais ouço, irmão. Olha outras coisas que eu mais ouço. Pastor, se eu ganhar, eu darei. Puxa! É o que eu mais escuto, sabia? Pastor, se Deus fizer algo, amanhã eu te dou. Pastor, amanhã eu vou te trazer aquela oferta para te ajudar no ministério. Se eu ganhar aquela causa. E a pessoa já tem condição, irmão. Pastor, eu vou te dar algo para a igreja. Mas amanhã, quando Deus abrir uma porta, já tem condição, irmão. É triste isso, não é, irmão? E o que Provérbios está dizendo? Provérbios 3, 27. Não detenhas os teus donos o bem, se está na tua mão e você. Versículo 28. Não diga ao teu próximo, amanhã se já possui contigo. Lembra das palavras de Jesus? Dá a todo o que te pede, e se alguém leva o que é teu, não entres em demanda. Lucas 6, 20. Perdão, Lucas 6, 30. Nós precisamos dessa palavra, irmão, para ter uma vida espiritual saudável. Outra coisa também, irmãos,
o que tem de crente egoísta nessa terra, que acha que não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa congregar, não precisa do pastor. Eu não sei que mentalidade é essa, irmão. Não tem como ser discípulo de Jesus se não passar por um discipulado. Os pastores foi levantado por Deus para exortar, para ajudar, para corrigir. A igreja foi construída pelo homem, mas espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos se reunir e ser alguém, se reunir em comunhão e ter uma vida espiritual. Não tem como ter uma vida espiritual saudável se nós não congregarmos, se nós não tivermos esse ato aqui, ó, que nós estamos tendo aqui, ó, essa comunhão, essa fraternidade. Não tem como. Por isso que você vê muito crente com dodói, doente. Oitavo. Eu disse quantas? 9. Nós estamos já em quantas? Na oitava. Agora aqui é forte, ó. Segura aí na cadeira, irmão. Segura aí, minha irmã. Seja Cícero. Sinceridade. Josué 24, versículo... Josué capítulo 15, versículo 24, está escrito: eu e minha casa vamos servir o Senhor com sinceridade. O que Paulo diz lá atrás? Ou suas palavras sejam sim, sim, ou então não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ó, mais uma ferramenta aqui para nós ter uma vida espiritual saudável. Seja sincero naquilo que você faz. Seja sincero naquilo que você diz ser. Seja sincero naquilo que você diz ser. Vem para cá. 29, versículo 30. Vamos lá? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Olha. 30. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito mal. Precisamos ser sinceros. Esse conselho é especialmente significativo na convivência familiar. Sabia que aqui é um ato familiar? Nós somos uma família, irmão. Aqui é uma família. Tem que ter sinceridade um com os outros. E também dentro do nosso lar. Por exemplo, no casamento, com os pais, com o sogro, os parentes que moram na mesma casa. A perfidia, a inveja, a intriga, a fofoca, a acusação, tudo isso repugna o Espírito Santo. Na igreja também, irmãos. Na igreja também. Na igreja também tem inveja. Quando você vê essas igrejas grandes, o que mais tem, um irmão tem inveja do outro. Quando a irmã entra na porta, a outra irmã já faz assim, já bate um raio-x da cabeça aos pés. Nossa, está melhor do que eu. O que tem de crente acusando o outro hoje em dia, irmão? E isso repudia o Espírito Santo de Deus. 9. Agora aqui é fundamental. Tenha discernimento, irmãos. Romanos capítulo 12. Vamos lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó:
Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei-vos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, de Deus. Querido, não devemos admirar a prosperidade daqueles que não buscam um relacionamento com o Senhor Jesus. É necessário nós termos discernimento. Olha o que está dizendo em Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas os cíceros está o segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo Ele abençoará. 34. Certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos e 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tornam para si confusão. Seja sábio. Tenha discernimento, irmão, das coisas que vêm sobre a gente. Nós somos espirituais nessa terra. Somos neste mundo, mas não somos deste mundo. O mundo tem o que, irmão? Tudo que não presta. Você só está vivendo ainda nesse mundo que não presta pela graça de Deus. Isso é graça. Isso também é misericórdia. Precisamos discernir, irmão, as coisas que vêm de Deus e as coisas que vêm do mundo. Porque o príncipe dessa era tem cegado o entendimento dos descrentes. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Confia plenamente no Senhor. Mesmo ainda crescendo, independente da circunstância, confia no Senhor. Mesmo ainda estando em estágio de regeneração, confia no Senhor. Mesmo sendo um crente que ainda está gateando na fé, confia no Senhor. O segredo das grandes conquistas com Deus é confiança plenamente nele. Sabe por que um grão de mostarda ele cresce tão alto e produz frutos? O grão de mostarda é tão pequenininho, irmãos, tão pequenininho. Se ele tiver boa visão, um só na mão, quase você não vê. Sabe por que ele cresce e chega uma árvore de mais de 3 metros e tem uma sustentabilidade forte? Porque ele não se adapta a qualquer terra. Você não pegou não, irmão? Assim é o crente. Não se adapta com qualquer palavra. Só cresce e tem firmeza quando dá crédito para esta palavra. Aí é onde ela gera os frutos de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que nós lemos. Frutos do Espírito Santo. Jesus, ele usa a simbologia de um grão de mostarda, exortando a nossa fé. Mas, geograficamente falando, estudando sobre o grão de mostarda, um pequeno grão que tem um poder surreal, irmãos. Deus é maravilhoso. Se torna ser uma semente tão pequena, porém tão resistente, que mesmo pisada, mesmo queimada, ela não se quebra. Assim deve ser a nossa vida espiritual com Deus, irmãos. Tem que ser, sólida. Você vai pular e você vai passar do chão para baixo?
Não. Você vai pular e vai se quebrar todo? Não. Assim é a nossa vida espiritual com Deus. Amém? Então eu deixei 9 regras para nós ter uma vida espiritual saudável. Primeiro, confia em Deus. Anota aí. Segundo, estabeleça prioridades espirituais. Terceiro, seja espiritualmente saudável. Quarto, lide espiritualmente com as coisas materiais. Quinto, aceite a disciplina. Sexto, seja prudente. Sétimo, seja generoso. Oitavo, seja sincero no que se faz. E nono, tenha discernimento. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Quantos podem dar amém? Ó, tá aqui ó, o segredão. Aqui está o verdadeiro manual. Se você tem esse hábito de ler e não está tendo uma vida espiritual saudável, se preocupa. Se preocupa. A Bíblia diz que nós temos que ser não só ouvinte, mas também praticante. O que me leva a ter uma vida espiritual saudável não é a minha leitura, e sim a prática da leitura. Ora, ler e praticar. Ó, a Bíblia diz que Enoque, Deus tomou ele para si, ele nem viu a morte. Estudando sobre a vida de Enoque, porque a Bíblia refere a essa translação dele, né? Enoque orava sem cessar, meditava sem parar e fugia de toda a aparência do mal. Jó também, irmãos. O próprio Deus falou, olha lá para Satanás ainda, hein? Na cara de Satanás. Tá vendo lá embaixo? Ali é o meu servo Jó, homem reto, íntegro, obediente, e foge da aparência do mal. Fique sobre seus pés, vamos orar? Temos que ser ouvinte, mas também temos que ser praticante dessa palavra de Deus, porque quem só ouve, a Bíblia diz que é como uma onda do mar, é levada de um lado para o outro. Por isso que você vê crentes doentes, crentes com dodói. Eu deixei nessa noite para a igreja do Senhor 9 ferramentas para ter uma vida espiritual saudável. Quantos podem dar amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar aleluia nessa noite? Diga assim: eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, aleluia. Vamos orar. Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas que aqui se faz presente. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, meu Pai, cada pessoa que entrou por essa casa, por essa igreja. Eu quero te apresentar, Senhor Deus, meu Pai, no nome de Jesus, todas essas vidas que se faz presente. Visita, Senhor Deus, a sua saúde, sua casa, sua família. Desce com a prosperidade, com a cura. Transforma, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Toma também você posse da tua vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Estenda as suas mãos com a graça e a paz e a consolação do Espírito.